os irmãos, alguns eu pude rever ontem, né? Pastor Vidal, irmão Levi, nós tivemos com os irmãos ontem, e foi uma grande alegria na programação dos homens, também pastor Marioto pudemos rever ontem, e agora podendo estar com os irmãos, podendo rever aos queridos irmãos. E eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 27, Salmo 27. As crianças já receberam uma folhinha. Este culto nós estamos como família da aliança adorando ao Senhor, e as crianças são sempre bem-vindas e fazem parte da família da aliança, e é claro que a mensagem é para vocês também, crianças. A mensagem é para vocês também, porque vocês também fazem parte do povo de Deus, do povo da aliança, e vocês vão preencher a folhinha, vão desenhar. Aliás, falando em desenhar, tem aí um espaço para vocês fazerem um desenho. Eu vou pedir para que vocês façam 2 desenhos, crianças. Um desenho, vocês vão desenhar como que uma casinha, e alguém dentro, mas com uma cara de medo ou triste. E do lado vocês vão desenhar uma cruz grande, e uma pessoa embaixo, mas com uma cara de feliz. Então prestem atenção, 2 desenhos. Uma pessoa dentro de uma casinha, né, parede, um teto, e a pessoa dentro de uma casinha, mas com uma carinha triste, preocupada, e a outra uma pessoa embaixo de uma cruz grande, e a pessoa com um rostinho feliz, tranquila, e depois eu explico para vocês o porquê. Salmo 27, irmãos queridos, antes de ler o Salmo, deixa eu explicar para vocês por que eu escolhi ler esse Salmo. Nós havíamos nos programado para começar hoje 2 novas séries. Pela manhã, Filipenses, como começamos aqui lá na sede, e agora à noite nós íamos começar Gênesis, aqui lá na primeira, mas por um motivo que fugiu ao nosso controle, nós resolvemos adiar a série de Gênesis. Então ontem à noite eu, reverendo Marioto e reverendo Leandro, achamos por bem adiar o início de Gênesis. E aí fica aquela pergunta, e agora, o que eu vou pregar? E para quem costuma pregar, né, sequencialmente os livros da Bíblia, quando a gente tem que escolher uma passagem para pregar, é uma dificuldade. Mas por que eu lembrei deste texto? Porque esse texto ficou na minha mente ao longo da semana. Eu não sei se você sabia, mas amanhã, 10 de março, nós vai completar 468 anos do primeiro culto protestante no Brasil. Foi no dia 10 de março de 1557, olha, o Brasil, né, começou a colonização em 1500, 57 anos depois, um grupo de presbiterianos, eram calvinistas, né, franceses, huguenotes, um grupo de calvinistas, de reformados franceses, vieram até o Brasil, desembarcaram lá na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e eles então passaram algum tempo ali numa colônia que havia sido então realizada ali, ou iniciada ali, uma colônia francesa na Baía da Guanabara, a França Antártica, e eles realizaram então no dia 10 de março um culto, e neste culto, e é possível, muito possivelmente tenha sido não apenas o primeiro culto em solo brasileiro, mas o primeiro culto em todas as Américas, 10 de março de 1557, e sabe qual texto foi pregado? Salmo 27, mais precisamente o verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. E eu lembrando deste evento tão importante para nós, e que poucas pessoas parece que sabem da história, e depois procure pesquisar e saber o que aconteceu com aqueles homens. Depois nessa história há um evento trágico, eles foram expulsos do Brasil e alguns foram mortos, mas o fato é que primeiro culto das Américas, 10 de março de 1557, e eu fiquei então com este texto na mente, e quando tive que escolher um texto para pregar nesta noite, Salmo 27, peço que você acompanhe agora com atenção, com interesse, a leitura da palavra do Senhor, que é alimento para nossa alma. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Vamos ler todos juntos estes 2 últimos versículos? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai bendito, nós damos graças ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. Já pudemos cantar louvores ao Senhor, cantar acerca da tua glória, da tua bondade, da tua fidelidade, que sempre vão nos acompanhar. Podemos, ó Deus, já ler a tua palavra, falar com o Senhor através da oração. E agora, no momento em que acabamos de ler novamente a tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que através do teu Espírito Santo o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Fale, Senhor, ao coração dos adultos, jovens, adolescentes, das crianças que estão conosco, daqueles que porventura estejam acompanhando a transmissão. Que o Senhor edifique a tua igreja, fortaleça a tua igreja, anime a tua igreja através da tua preciosa palavra, para a glória do Senhor, para a exaltação do nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo, nosso amado Redentor. Amém, amém. Queridos, nós vivemos, é certo, num mundo perigoso. Nós vivemos num mundo em que enfrentamos não somente perigos físicos, males, enfrentamos também perigos no que diz respeito a enfermidades, enfrentamos violência, enfrentamos tantas coisas difíceis. Alguém disse que é impossível não ter medo, é impossível se sentir seguro num mundo como o nosso. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que é possível sim, mesmo vivendo nesse mundo perigoso, mesmo habitando com pessoas más, mesmo não estando imunes a perigos de toda sorte, de todo tipo, é possível sim uma vida de alegria, é possível uma vida de segurança. E como isso é possível? Quando nós olhamos para este salmo, Salmo de número 27, nós aprendemos que é possível sim. É possível quando nós estamos abrigados debaixo daquele, sobre as mãos poderosas daquele que tem todo o poder. Quando nós, confiados no Senhor e dependentes do Senhor em obediência ao Senhor, nós podemos de fato experimentar a verdadeira segurança. E o resumo da mensagem desta noite é exatamente esse. Aqueles que confiam no Senhor, que estão abrigados debaixo do poder, do cuidado do Senhor, e que vivem em obediência e dependência do Senhor, podem de fato experimentar verdadeira segurança, podem de fato experimentar verdadeira alegria, independente das circunstâncias. Como a carta de Filipenses que nós começamos a ver hoje pela manhã ensina. A nossa alegria no Senhor, a nossa segurança no Senhor é algo real para aqueles que fazem parte do povo de Deus, da nação santa. Sim, feliz é a nação daqueles que, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, como diz um salmo um pouco à frente, o Salmo 33. Então, queridos, é isso que nós veremos nesta noite, a segurança daqueles que confiam, obedecem e dependem do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que esta segurança é algo que real, porque vejam como o salmista Davi
começa esse salmo, a declaração que ele faz, a declaração de alguém que verdadeiramente confiava no Senhor, a declaração de alguém que depositava a sua confiança e tinha verdadeira segurança no Senhor. Observem, diz assim Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele inicia o salmo se referindo ao Senhor, e aqui ele usa o nome pactual de Deus, Yahvé. A palavra Senhor toda em letra maiúscula é o nome pactual de Deus, é o nome que Deus usou para se revelar a Moisés, para dizer para ele, quando perguntarem lá no Egito quem te enviou, o eu sou te enviou. É o Deus, queridos, que através de Abraão fez uma nação, escolheu e separou um povo para si. É o Deus que não muda, é o Deus que continua sendo o mesmo e continua sendo fiel. O Senhor, o Deus da aliança. E Davi conhecia o Senhor, e Davi faz essa declaração: o Senhor é a minha luz. Ou seja, tendo ao Senhor conosco, não há trevas, por isso não precisamos ter medo. Ele é aquele que aclara, aquele que clareia o nosso caminho, Ele é a nossa luz, é Ele quem nos conduz, é Ele que nos dá verdadeira segurança, é Ele que é a nossa salvação. Então Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que declaração maravilhosa é essa? Eu não sei quantos podem de fato fazer essa declaração: o Senhor é a minha luz, porque muitos têm colocado a sua esperança em outro que não é o Senhor, e vão dizer: o dinheiro é a minha luz e a minha salvação, a minha saúde é a minha luz e a minha salvação. E é claro, isso é um grande engano, porque dinheiro nenhum no mundo, e a saúde, nada, nem ninguém a não ser o Senhor, pode de fato ser a luz e nos dar a salvação. Davi, ele tem esta certeza, por isso ele começa o salmo com essa declaração, nesta confiança: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E qual é o resultado? Ele diz: de quem terei medo? Em outras palavras, o que o salmista Davi está dizendo é: porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não há motivo para o medo. Irmãos, quantas pessoas acometidas de medo, quantas pessoas vivendo uma vida paralisada por causa do medo, quantas pessoas doentes por causa do medo, quantas pessoas tomando as medicações as mais variadas e diversas por causa do medo, para tentar vencer o medo, quantas pessoas ficando trancafiadas, quantas pessoas que não saem de casa, quantas pessoas estão escravizadas pelo medo, porque não tem o Senhor como a sua luz e a sua salvação. Davi foi um homem que enfrentou muitos perigos. Nós sabemos que ele é o autor do Salmo, mas não sabemos exatamente o contexto do Salmo. Mas quem conhece um pouco da vida do salmista Davi sabe que ele enfrentou perigos. Por exemplo, teve que fugir de Saul. Ele precisou fugir do rei de Israel, do então rei de Israel, Saul, que queria matá-lo por causa da inveja. Davi teve que se refugiar inclusive em cavernas no deserto. Davi teve que enfrentou perigos nas mãos dos povos inimigos, por exemplo, os filisteus. Aliás, depois que Davi matou Golias, o herói filisteu, como Davi enfrentou perigos nas mãos daquele povo? Davi enfrentou perigos dentro da sua própria casa. O seu filho Absalão quis matá-lo, ele precisou sair de Jerusalém, ele precisou ir para o deserto, porque o seu filho queria matá-lo, queria assumir o lugar dele. Irmãos, como aquele homem enfrentou perigos, dificuldades e de fato perigos reais. Mas a certeza do salmista, a confiança do salmista estava no Senhor, a ponto dele dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E a resposta é clara: não há por que temer. E ele continua no mesmo verso primeiro, ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi não diz: o palácio é a minha fortaleza e a minha segurança, o meu exército é a minha fortaleza, a minha segurança, a minha força é a minha fortaleza, a minha segurança. Não, nada disso. Davi tinha consciência da sua limitação, da limitação do palácio, da limitação do exército, da limitação das suas armas, dos seus cavalos, das suas carruagens. Daí ele dizer: o Senhor é a minha fortaleza. Então a pergunta é: a quem temerei? E a resposta você sabe, qual é a resposta? A ninguém. Porque se nós temos o Senhor como a nossa fortaleza, como nosso local de segurança, como nosso refúgio, não há por que ter medo. Mas se temos medo, é porque de fato não confiamos no Senhor. Alguém que acaba por sofrer com ansiedade, pânico, medo, é alguém que não tem depositado a sua confiança no Senhor.
convicção de Davi não era porque ele era muito forte ou porque ele estava muito seguro no seu palácio, mas porque ele tinha o Senhor como a sua luz, como a sua salvação, como a sua fortaleza. E a minha pergunta para você nesta noite é: o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza, é em Deus em quem você tem depositado toda a sua confiança? Davi continua declarando a sua confiança no Senhor, a sua segurança em Deus, e no verso 2 ele declara: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E Davi, como eu disse, teve muitos inimigos, muitos opressores, mas a certeza de Davi é de que eles não obteriam êxito, porque o Senhor é quem guardava a sua alma. Davi tinha absoluta certeza, como nós cantamos há pouco, que o Senhor, a bondade e a fidelidade do Senhor estavam sobre ele. Aliás, é isso que ele diz no famoso Salmo 23. Ele termina o Salmo dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sim, irmãos, aqueles que confiam no Senhor podem cantar como nós cantamos: o Senhor é fiel em todo o tempo. Bondade, tua bondade, a bondade do Senhor vai estar sobre nós. Essa era a certeza de Davi. Ele diz no verso 3, olha a figura de linguagem que ele usa, até talvez parecendo um exagero, mas era algo não longe da realidade do salmista. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Parece que Davi agora já está exagerando, né? Tudo bem dizer eu confio em Deus, tudo bem dizer assim, o Senhor é a minha fortaleza, a minha luz e a minha salvação, mas ainda que um exército se acampe contra mim, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Sim, e Davi pôde experimentar isso. Se você voltar a sua Bíblia algumas páginas e chegar, por exemplo, no Salmo de número 3, aqui este salmo Davi escreveu quando ele fugia do seu próprio filho Absalão. E no salmo de número 3, ele declara algo que corrobora com o que nós acabamos de ler no versículo 3 do Salmo 27. Ele começa o salmo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi não está falando de uma possível situação, Davi não está imaginando uma situação, Davi está vivendo uma situação. Um exército arregimentado pelo seu próprio filho Absalão para tomar o lugar de Davi, a ponto de Davi ter que sair de Jerusalém. Davi continua e ele diz: porém tu, Senhor, é o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Olha que impressionante isso. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Percebam, irmãos, Davi foi alguém que experimentou isso. Ele teve um exército se acampando contra ele, um exército arregimentado pelo seu próprio filho, e ainda assim ele não temeu. É fato, ele precisou sair de Jerusalém, não porque ele tinha medo, mas porque ele não queria contender com o próprio filho, porque ele não queria que o seu filho sofresse. Mas se você conhece a história, sabe que Absalão acabou morrendo, na guerra. Mas fato é, meus irmãos, que nós temos aqui a declaração de alguém que depositava toda a sua confiança em Deus, a ponto de experimentar segurança, mesmo em meio ao grande perigo. Davi diz no Salmo 3, eu deito e durmo, porque é o Senhor que cuida de mim. Você conseguiria deitar e dormir sabendo que tem um exército acampado contra você? Davi conseguia, porque ele confiava no Deus que é todo poderoso, o Senhor dos exércitos. Então essa é a primeira lição que nós precisamos aprender aqui. É possível haver verdadeira segurança quando o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa luz, quando o Senhor é a nossa salvação, quando o Senhor é a nossa fortaleza. Mas a pergunta continua: o Senhor é a sua luz, é a sua salvação, é a sua fortaleza? É no Senhor que de fato está a sua confiança? A segunda coisa que nós precisamos aprender aqui, irmãos, é que para termos de fato esta segurança, para termos a nossa segurança no Senhor, nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. E isso é possível quando nós sabemos quem Deus é
e temos um verdadeiro relacionamento com Ele. Eu vou repetir, esta segurança que Davi experimentou é possível para cada um de nós, quando de fato nós sabemos quem Deus é, quando nós confiamos nele por causa de quem Ele é. Olha só a partir do verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este que foi o versículo pregado há 468 anos atrás, na Baía da Guanabara, naquele culto, o primeiro culto das Américas. E é um versículo, meus irmãos, que nós temos aqui uma declaração tão belíssima de Davi. Davi poderia dizer: olha, o que eu mais desejo é mais dinheiro, o que eu mais desejo é mais poder, o que eu mais desejo é mais mulheres. Eu não sei se fosse possível para você pedir algo, qualquer coisa, o que você pediria, o que de fato o seu coração anseia. Mas é curioso que Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que Davi mais desejava, mais do Senhor. O que Davi mais desejava, mais da comunhão com o Senhor, mais da presença do Senhor. Pela manhã, lá na primeira, eu citava um hino que diz, um antigo hino do nosso cenário que diz: mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Aliás, irmãos, este deveria ser o nosso maior desejo. Não mais saúde, não mais dinheiro, não mais bens materiais, mais do Senhor. Porque, irmãos, nada do que eu citei antes, saúde, bens materiais, e não são coisas ruins em si, mas nada disso pode nos dar verdadeira segurança. Agora, Deus pode, a presença do Senhor pode. Então Davi diz: o que eu mais quero é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Ele complementa: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para contemplar a beleza do Senhor, para estar mais próximo do Senhor, para ter mais prazer, para poder experimentar mais prazer na comunhão com o Senhor. Então, queridos, aqueles que desejam, que conhecem quem é Deus e desejam mais do Senhor e confiam no Senhor, podem experimentar da alegria e da segurança que Davi experimentava. Ele continua, ele diz no verso 5: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Deus vai me guardar e vai me colocar num lugar seguro no dia da adversidade. Deus vai cuidar de mim. E aí eu me lembro também de um outro hino: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Afinal de contas, Ele é bom e Ele é fiel, como nós cantamos há pouco. Então no verso 6 ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi tem certeza do cuidado do Senhor, a ponto dele dizer: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E então ele conclui dizendo: no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi está dizendo: eu estou tão certo do cuidado do Senhor, eu estou tão certo da proteção do Senhor, que eu já tenho certeza que eu irei louvá-lo, irei agradecer. Sabe quando você ora e já está certo que você vai agradecer ao Senhor? Porque você está certo do cuidado do Senhor. Não que Ele vai fazer tudo o que você deseja, satisfazer os seus caprichos, não é isso, mas que Ele vai guardar a sua alma, vai guardar a sua vida. Ele não vai deixar que nada te separe do seu amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como Paulo escreve lá em Romanos 8, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. Essa era a certeza de Davi. Como é que ele termina o Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa era a certeza de Davi. Nem mesmo a morte poderia separá-lo do Senhor, nem mesmo a morte. Então, queridos, nós aprendemos que é possível sim ter a mesma segurança, a mesma convicção de segurança de Davi, à medida que nós conhecemos o Senhor e confiamos no Senhor. Agora, a terceira coisa que nós precisamos aprender aqui é que tudo isso é vivido na dependência do Senhor.
Davi era um homem que confiava no Senhor, e é por isso que quando a situação era difícil, ele não recorria a si mesmo, à sua força, ao seu exército, mas ele recorria primeiramente ao Senhor. Olhe comigo a partir do verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Percebam, é o mesmo Davi, é o mesmo salmista que ele diz que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação, o Senhor é a sua fortaleza. É o mesmo salmista que expressa o seu desejo de ter mais comunhão com o Senhor e que confia no Senhor de todo o coração. E como ele expressa essa confiança? Através da oração, através do clamor. Irmãos, nós que confiamos no Senhor, precisamos sempre recorrer ao Senhor. Você não está proibido de recorrer a médicos, a medicação. Aliás, seria tentar a Deus. Você estar com um problema de saúde e dizer assim: não, mas eu confio no Senhor. Nada de médico, nada de remédio. Eu confio no Senhor. Quando Satanás vai tentar a Jesus, e eles citam dos Salmos dizendo: lança-te daqui e dará a ordem aos teus anjos que vão te sustentar. Satanás cita o Salmo 91. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa confiança no Senhor não nos exime de fazermos a nossa parte. Então, se Deus nos dá condições de ir ao médico, de tomar medicação, faça isso, mas não coloque a sua confiança nos médicos, não coloque a sua confiança acima de tudo nos medicamentos, coloque a sua confiança no Senhor. Às vezes eu ouço gente dizendo: eu tentei de tudo, agora só Deus. Não, mas sempre foi só Deus. Sempre foi só Deus. Então, confie no Senhor e faça a sua parte. Davi ora, Davi confia no Senhor, mas Davi clama. Vejam: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim, responde-me. E olha o que ele diz no verso de número 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Ele entende, vem no coração dele que Deus está dizendo: busque a minha presença. Busque-me mais ainda. E qual é a decisão do salmista? Ele responde no final do verso 8: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Se nós entendemos que a vontade do Senhor é: busquem a minha presença, assim também essa deve ser a nossa decisão. Buscarei, Senhor, a tua presença. Eu quero dizer para você, essa é a vontade do Senhor para a sua vida, porque em toda a Escritura nós lemos Deus mostrando que devemos buscar a Ele. No Antigo e no Novo Testamento nós lemos que devemos buscar ao Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Se você, em meio a este mundo tão perigoso, em meio a tantos problemas e tantas ameaças e tantos perigos, deseja experimentar a mesma segurança, a mesma paz do salmista Davi, busque ao Senhor, confie no Senhor, clame o Senhor, coloque toda a sua necessidade diante do Senhor em verdadeira confiança. Ele clama ainda mais no verso de número 9: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. E Davi clama assim porque Davi tem uma consciência muito clara de que ele não merecia o cuidado do Senhor. Este é o mesmo Davi que nós lemos ainda há pouco, o reverendo Mariotto lia o Salmo 51, o mesmo Davi que no Salmo 51 confessa o seu pecado ao Senhor e diz de maneira que o Senhor será tido por justo no teu julgar, puro no teu falar. Davi sabia que não merecia o cuidado do Senhor. Davi sabia que era um homem pecador, não era um homem perfeito, assim como nós não somos. É por isso que ele clama: Senhor, não me rejeites, na tua ira, não me rejeites, tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandone, ó Deus da minha salvação. E Davi tinha consciência não somente do seu pecado, do seu total imerecimento, mas tinha consciência da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Senhor, a ponto dele dizer no verso de número 10: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É difícil um pai e uma mãe abandonar um filho. Acontece, é verdade, mas não é natural, não é normal. Davi está dizendo: ainda que isso aconteça, eu tenho certeza de uma coisa, porque o Senhor é fiel, é bondoso, é amoroso, é misericordioso, o Senhor vai me acolher. Nós, irmãos, não somos bons, o Senhor é bom. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és bom, tão bom. Esta era a certeza de Davi. Então, queridos, nós aprendemos que é possível sim uma verdadeira segurança quando o Senhor é a nossa luz, a nossa
salvação, a nossa fortaleza. Isso acontece quando nós sabemos quem Deus é e confiamos nele. Isso acontece numa vida de dependência do Senhor, quando nós aprendemos, e nós veremos daqui a pouco, daqui a alguns domingos, olhando para Filipenses 4, o apóstolo Paulo nos ensinando a não andar ansiosos, mas colocando tudo diante dele, através da oração e súplica, com ações de graças. É o que nós acabamos de ver aqui. Mas mais uma lição para nós. Isso tudo, meus irmãos, acontece na dependência do Senhor, numa vida de dependência que aprende do Senhor e em humildade. Olha o que ele diz no verso de número 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Davi sabia que não somente não merecia o cuidado do Senhor, mas que era limitado, que sem o Senhor ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele dependia do Senhor a ponto dele precisar da instrução do Senhor. Irmãos, nós não somos diferentes de Davi, nós também somos fracos, nós também dependemos da orientação do Senhor. É por isso que nós devemos fazer a mesma oração de Davi, nas dificuldades clamar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos guie por vereda plana, pelo caminho reto, pelo caminho justo. Olha o que ele diz no verso 12: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Davi está dizendo: Senhor, o Senhor mesmo, que o Senhor mesmo seja o meu juiz, que o Senhor mesmo me livre, que o Senhor mesmo julgue a minha causa, que o Senhor mesmo trate com os meus inimigos. Por isso, quando nós vivemos nessa dependência do Senhor em humildade, não há nem por que querermos nos vingar, não há nem por que querermos nos vingar, porque é o Senhor que vai fazer isso por nós. Então, meus irmãos, nós aprendemos que para vivermos nesta verdadeira confiança, nós precisamos viver em uma dependência humilde do Senhor, pedindo que o Senhor nos oriente, nos ensine, não fazendo do nosso jeito. Quantas vezes nós falhamos porque queremos fazer do nosso jeito? Eu sei o que fazer, deixa comigo. Nada disso. Senhor, eu não sei o que fazer. Os perigos são muitos, eu quero confiar no Senhor, mas eu preciso que o Senhor me instrua, que o Senhor me dirija, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me livre, que o Senhor mesmo trate com os meus inimigos, para que eu possa apenas descansar no Senhor. Davi termina o salmo e ele diz no verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi tinha essa esperança, a esperança de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu quero dizer para você que essa oração você não precisa fazer. Essa expectativa de que você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, você já pode ter essa certeza, porque nós já vimos a bondade do Senhor nessa terra. Quando nós lemos lá em João, João diz que fala sobre o Verbo que estava com Deus e era Deus, o Verbo, a luz que veio ao mundo, que os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João fala daquele do qual nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos queridos, a bondade do Senhor já foi manifestada neste mundo, e é Jesus. Ele é a bondade do Senhor encarnada, Ele é a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor encarnada. Eu espero que você já tenha visto Ele, não com os seus olhos, não fisicamente, mas que você já tenha um relacionamento com Ele. Eu quero dizer que para aqueles que já têm um relacionamento com o Senhor, é possível experimentar dessa mesma segurança de Davi. Eu pedi para as crianças fazerem 2 desenhos, não foi? Sabe, o primeiro desenho de uma pessoa até aparentemente bem guardada numa casa, nenhum palácio, nenhuma fortaleza desse mundo pode dar verdadeira segurança. A verdadeira segurança do povo de Deus está em Cristo. Por isso que eu pedi para vocês desenharem, crianças, alguém se sentindo seguro abaixo da cruz, porque a cruz de Cristo, o próprio Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo, nos garante verdadeira segurança neste mundo quebrado, neste mundo caído, uma segurança nesta vida e além desta vida. Como diz o precioso Catecismo de Heidelberg, a pergunta de número 1, qual é o seu único conforto, consolo nesta vida e na morte? E a resposta é: meu único consolo nesta vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, corpo e alma, eu pertenço ao meu Senhor Jesus nesta vida e na morte. Sabe, irmãos, para aqueles que pertencem a Cristo, não há o que temer,
Porque se eu pertenço a Cristo e nada vai me separar do amor dele, a quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É disso que Paulo trata em Romanos 8, a ponto de dele dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Por isso o Salmo termina no verso 14: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere pois no Senhor. A minha palavra para você não é tenha bom ânimo, pense positivo, você vai conseguir, esse mundo vai melhorar, pense positivo, você pode, você é capaz. Não. A minha palavra para você, na verdade a palavra do Senhor para você: anime-se, fortifique-se o seu coração, espere no Senhor, porque a bondade do Senhor já está sobre nós, através de Cristo, que é o próprio Cristo, e então nós podemos continuar esperando no Senhor, nos fortalecendo, experimentando da paz do Senhor que excede todo entendimento. E que assim o Senhor nos abençoe, e que possamos experimentar esta verdadeira segurança em Cristo, o nosso amado Senhor, o nosso Redentor forte, que já se entregou por nós, que voltará para nos buscar, e então nós habitaremos com Ele para todo sempre, na certeza de que nós pertencemos a Ele nesta vida e na morte. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Nós aprendemos nesta noite sobre a verdadeira segurança que há mesmo num mundo como o nosso, quando o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, quando temos a Cristo como a luz, Ele que é a luz do mundo, Ele que é a nossa salvação. Não há por que ter medo. Quando a nossa confiança está nele, em verdadeiro relacionamento, um desejo por ter mais da presença dele, não há por que ter medo. Quando nós colocamos todo o nosso medo diante do Senhor através das orações, do clamor, quando nós vivemos na dependência dele, sempre guiados pelo Senhor, quando nós de fato nos animamos naquele que é a própria bondade, que é a própria misericórdia e fidelidade, quando o Senhor é tudo em nós. Eu quero convidar você, se você puder, para você se colocar em pé. Eu quero orar por você e em seguida impetrar a bênção. Pai bendito, eu agradeço ao Senhor por esta amada igreja, por esses irmãos tão queridos, por esta parte do povo do Senhor, que aqui congrega, que aqui adora o Senhor, povo que o Senhor comprou por um alto preço, o sangue de Cristo, povo que está bem guardado pelo Senhor, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós temos medo, mas nós estamos bem guardados pelo Senhor, guardados nesta vida e além desta vida, guardados eternamente pelo Senhor, povo que pode ter a certeza, ter o consolo de que pertence ao Senhor, corpo e alma nesta vida e na morte, que pertence àquele que é a nossa luz, aquele que é a nossa salvação, Jesus Cristo, aquele que é a bondade que já veio a este mundo. Senhor, continue a sustentar o teu povo aqui, continue a abençoar, a cuidar, a guardar, a instruir, a corrigir, continue, Senhor, a proteger para a tua glória, para o bem desses meus irmãos, que aqui a tua igreja continue firme adorando ao Senhor, que o nome de Cristo sempre seja exaltado e adorado aqui, através destas vidas, e não somente nos cultos, mas no dia a dia. Continue, Senhor, a nos sustentar através da tua bondade, porque nós temos a certeza de que o Senhor é fiel em todo tempo o Senhor é bom, que a tua bondade vai continuar sobre nós, porque nós pertencemos ao Senhor e nada vai nos separar do teu amor. Nós pedimos gratos, nós louvamos ao Senhor, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a bondade, a fidelidade encarnada do Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, que nos guarda e nos protege, que as consolações do Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém.